días, Bom dia, amados amigos y hermanos presentes amados amigos, irmãos aqui presentes en diferentes países, e aos ministros, diferentes naciones, às suas congregações, ministros, y aos sus irmãos congregaciones, crentes em Cristo, nosso Salvador, hermanos creyentes que estão en em Cristo, diferentes países, nuestro em diferentes nações. Salvador. Reciban un saludo Recebam uma de todo saudação corazón de todo o coração. y también al misionero Miguel Bermúdez Marín, Também que se encuentra allá en Maracaibo, ao missionário Miguel Bermudes Marim, que se encontra em Maracaibo, na congregação que o reverendo Jairo Ordones pastoreia na Que Venezuela. Dios les bendiga a todos allá en Venezuela, Que Deus abençoe a que todos pastorea el reverendo Jairo na igreja Ordones, que o reverendo Jairo Ordones pastoreia lá na Venezuela, onde Bermúdez Marín. se encontra o missionário Miguel Bermudes Un Marim. cordial saludo. Recebam uma cordial saudação, que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em sua obra, no seu reino, neste tempo final. E todos os ministros e congregações que estão em diferentes países, recebam uma saudação também, que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em seu programa divino correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E também vocês aqui presentes. Amém. Leemos en Apocalipsis capítulo 11, versos 15 en adelante. Para esta ocasião, leiamos no Apocalipse capítulo 11, versículos 15 ao 19, que nos diz: El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Para esta ocasión el tema es el séptimo sello. O nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e o fim dos sistemas mundiais. Esse é o nosso tema do estudo bíblico para hoje, domingo, 10 de janeiro de 2016. O sétimo selo. O que é o sétimo selo?
El séptimo sello O sétimo selo es la venida del Señor. é a vinda La do segunda venida Senhor. del Señor A segunda vinda do su Senhor iglesia à sua igreja en el día postrero. no último dia. Bajo el séptimo sello está Sob o el sétimo secreto, selo el misterio está o de la segredo, venida de Cristo o mistério da vinda de para Cristo buscar a su iglesia para buscar a sua en el día igreja postrero, no último dia, para para lo cual o qual vendrá con los creyentes que murieron en el pasado, los resucitará porque están en el paraíso, ele virá pasará por el paraíso com os crentes que morreram no passado, a la tierra, serão ressuscitados porque estão no paraíso. Ele passará pelo paraíso e os trará para a terra, onde lhes dará um corpo glorificado e eterno, semelhante ao corpo glorificado que Jesus Cristo tem. E será um corpo semelhante ao corpo de Cristo, pois já tem a imagem, que é o corpo angelical, e que receberam estando aqui na terra. Nesse corpo angelical ou teofânico é que os crentes passam ao paraíso, que é a sexta dimensão, onde se encontram acordados. Ali eles não dormem, nem comem. Estão ali felizes, sem prisa, descansando de los trabajos terrenales. Eles estão ali felizes, sem pressa. Cada um dos crentes de cada tempo, descansando dos trabalhos terrenos de cada etapa da sua igreja, e com o mensageiro que tiveram no corpo místico de Cristo na terra. Ou seja, cada anjo mensageiro de cada era está com o grupo da sua era na sexta dimensão, que é a dimensão angelical, dos corpos teofânicos em los quais eles vivem, a dimensão dos corpos teofânicos nos quais eles vivem, com seus corpos teofânicos parecidos com o nosso corpo físico, que tiveram na terra, mas corpos jovens que aparentam entre 18 e 21 anos de idade. E ali se encontram esperando a vinda do Senhor ao paraíso, como aconteceu quando Cristo morreu, o qual, logo depois de ir ao inferno na quinta dimensão, após ter a luta com o inimigo, o diabo, lhe tirar as chaves do inferno e da morte, depois passou ao paraíso, na sexta dimensão, que estava lá embaixo, perto da quinta dimensão, como o próprio Cristo mostrou na parábola do homem rico e de Lázaro, o mendigo, onde mostrou que o homem rico morreu, foi sepultado, e depois Lázaro morreu, e vice-versa, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Depois que Cristo saiu do inferno com as chaves do inferno e da morte, passou ao paraíso, ao seio de Abraão, onde bateu na porta e ali estavam esperando-o.
Ele entrou e saiu com todos eles. No domingo da ressurreição, no domingo do molho movido, no primeiro dia da semana. A Escritura nos ensina também que Cristo esteve com seus discípulos por 40 dias, lhes aparecendo em diferentes ocasiões e lhes falando sobre o reino de Deus. Certamente que antes de estar com seus discípulos por esses 40 dias, ele teve de apresentar o seu sacrifício e o seu sangue diante da presença de Deus. Maria, não me toques, todavía no he subido al Padre. Pero después, en otra ocasión, e por isso, ele disse a Maria: não me toques, ainda não subi ao Pai. Mas depois, em outra ocasião, se encontraram com Jesus e ele permitiu que se aproximassem e tocassem seus pés, e assim por diante. Já tinha subido ao Pai, tinha apresentado o seu sacrifício, a sua oferta pelo pecado. Depois ele desceu para estar com seus discípulos por uns 40 dias, lhes aparecendo, lhes falando sobre o reino de Deus e lhes dizendo para permanecerem em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo. Ele sabia quando eles seriam cheios do Espírito Santo. Mas quando uma pessoa diz a outra: me espere em tal lugar, pois esteja me esperando ali, porque eu chegarei tal dia. A outra pessoa diz: mas isso será mais adiante, então vou fazer outras coisas. Porém, eles tinham de estar no aposento alto, em oração e unânimes, de acordo em lo que estavam esperando e estar preparando-se. Não somente juntos, mas estar unânimes e de acordo no que estavam esperando. Estariam se preparando para receber a chegada do Espírito Santo e assim obter um novo nascimento. Porque o batismo do Espírito Santo produz o novo nascimento. Por isso Cristo disse a Nicodemos, no capítulo 3 de São João, versículos 1 ao 6, na verdade te digo, que quem não nasça da água, isso é, do Evangelho, e do Espírito, ou seja, o batismo do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Assim como para entrar este reino terrenal, assim como controlado por el enemigo de Dios, el diablo, tuvimos que nacer. Para entrarmos nesse reino terreno que está controlado pelo inimigo de Deus, pelo diabo, nós tivemos de nascer. E ao nascermos aqui, nascemos sem vida eterna. Por isso, para a pessoa obter a vida eterna, se requer que ela receba ao Redentor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o qual lhe recebe e lhe dá a vida eterna. Bien dijo Cristo en San Juan capítulo 10, versos 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz. Bem disse Cristo em São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. Minhas ovelhas ouvem minha voz. E me siguen. O sea, no es solamente escuchar, sino escuchar. Ao escutarem o Evangelho de salvação de Cristo e me seguem, ou seja, não é somente escutar, mas escutar e seguir a Cristo, recebendo-o como Salvador e perseverar em todos os dias da sua vida.
disse: vida eterna. e me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Él dice, mi Padre, él dice, y nadie las arrebatará de mi mano. E disse: e ninguém as arrebatará Mi da Padre minha que mão. me las dio Meu Pai que me as deu es mayor que todos. é maior do que Y nadie las todos, puede arrebatar de la mano. e ninguém as pode arrebatar da mão do meu El Pai. Padre y yo, Eu e o una Pai somos um. cosa somos. Por eso él tenía que venir Por isso ele tinha de vir y morir e morrer, para darnos para nos vida dar eterna vida eterna por medio del agua por meio da água y del Espíritu. e do Espírito. En el capítulo 6 también nos dice que los discípulos decían, No capítulo 6 de cuando São él dice, João, quieren ustedes también irse, porque se estaban yendo a las também, 2 horas, quando ele disse aos cuando él les dijo, el discípulos: que no coma mi carne y beba mi sangre, vós no tiene quereis vida para também ir? siempre. Porque as pessoas estavam indo quando ele lhes disse: quem não come a minha carne e bebe meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. Los 70 también se fueron. As pessoas que antes o seguiam estavam indo. Os 70 discípulos também se foram. E os 12 apóstolos Y ellos ficaram. dicen, "Dura es esta palabra". E eles disseram: dura esta palavra, quem poderá recebê-la? No la recibieron. Los que antes Os que le antes seguían, lhe se seguiam fueron. não a receberam e se foram. Pensaron, este está loco. Pensavam: este está Diciendo louco, que el que no coma su carne y beba su sangre no obtiene vida permaneciente en sí. dizendo que quem não come sua carne e bebe seu sangue não tem vida Y permanecente em solamente si quedaron los mesmo. 12, E somente ficaram os 12, y no muy a gusto. e não muito à Porque vieron que vontade, se quedaron ellos solos porque viram que eles ficaram y sozinhos su maestro había hablado cosas e o seu mestre tinha falado coisas que que la fizeram gente que lo seguían com que as pessoas que o dejaran de seguiam seguirlo. deixassem de segui-lo. Y Jesucristo les dice, ¿quieren Jesus también Cristo lhes ustedes irse? disse: e vós também quereis ir? ¿Y a quién Pedro irán? disse: e a quem nós Tú iremos? tienes palabras Tu tens palavras de vida eterna. de vida eterna. Pedro sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabia que Ele Jesus sabia que era ele o era Cristo, o Filho de era o Deus Messias. vivente. Ele sabia que Jesus era o Era Messias. aquel que Juan el Bautista, Era aquele para quem João Batista, cual Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo, o precursor da primeira vinda de Cristo, tinha preparado o "He aquí caminho el Cordero de Dios e havia que quita dito: eis aqui o Cordeiro de pecado do Deus mundo." que tira o pecado do mundo. Ahora encontramos la primera venida de Cristo Encontramos a primeira vinda de Cristo e toda a y lo história que ocurrió do que ocorreu en su primera venida. em sua primeira vinda. Para aquel tiempo, Para aquele tempo, el reino de los gentiles o reino dos gentios, o reinos mundiales ou os reinos estaban en mundiais, la etapa del imperio romano, estavam na etapa do que Império corresponde Romano, a los pies, a las que piedras, correspondia às pernas de ferro, en la estatua que Dios le mostró al rei Nabucodonosor, na estátua que Deus mostrou para o rei Nabucodonosor, del libro del profeta no Daniel, capítulo 2 do livro do profeta y Daniel, que él quiso saber, porque vio desde el principio e que del ele reino de los quis gentiles saber porque viu comenzó que desde o começo con el imperio o reino dos babilónico, gentios começou encabezado por el rey com o Império Nabucodonosor, babilônico encabeçado pasando pelo por rei diferentes Nabucodonosor, etapas, passando por diferentes etapas, mostrado, representadas essas etapas, etapas estas essa estátua mostradas e representadas nessa que estátua. tenía la Essa estátua que tinha semelhança de Daniel el profeta, do profeta Daniel, porque era la estatua porque era a estátua que correspondía al nombre que correspondia que el rey Nabucodonosor ao nome que o rei le Nabucodonosor colocó tinha colocado al profeta Daniel. no profeta Daniel. Y
Daniel no se humilló ni los Daniel nem os seus companheiros se humilharam no se humillaron ante esa diante estatua dessa estátua que se parecía a Daniel, que se parecia com ele, Daniel, al dios babilónico, y por consiguiente mas que representava ao Deus babilônico e, consequentemente, à religião babilônica. Pois esses impérios tinham a parte política e também a parte religiosa. E o rei sempre era tenido E sempre por governante, o rei por imperador, era considerado governante e por imperador, Dios. e também como Deus, Pensaban que Dios porque pensavam estaba encarnado. que Deus estava encarnado nesse imperador. Por eso se postraban ante él. E por isso se prostravam diante dele e o adoravam. Así ha sido siempre la religión babilónica. A religião babilônica En esa estatua sempre foi assim. en la cual representa Estava representada nessa estátua, el poder religioso. a qual representa o poder Y el mismo político líder e o poder político religioso, es el líder e o próprio líder espiritual político también, é também o líder espiritual. y sacerdote a la vez. É rei e sacerdote ao mesmo tempo. De lo que Cristo es, el cual es rey y sumo Uma sacerdote, imitação rey do que según el Cristo é, o orden qual é rei e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. de Melquisedec, Rei e sacerdote, y sacerdote según el segundo a orden ordem de Melquisedec. de Melquisedeque. Portanto, Portanto, el diablo ha hecho una imitación o diabo tem feito uma imitação do programa divino para confundir a la humanidad para confundir a y humanidade apoderarse e se apoderar de todos os del governos planeta Tierra. do planeta Terra. Por eso también le ofreció a Cristo los Por isso reinos também ofereceu a Cristo de este mundo, de os los reinos cuales deste dijo mundo, os que quais eran de él, ele disse que eram dele y que él lo daba a quien él e quería. que ele os daria a quem ele Se quisesse postraba, dar. adoraba E se a Satanás, Cristo prostrado adorasse a Satanás, el diablo se los daría. Satanás, o diabo, Cristo. os daria a Cristo. O sea que Cristo Ou seja, entonces, Cristo seria então seria rei rey y sumo sacerdote e sumo sacerdote del reino del diablo, de la do reina reino de do tinieblas. diabo, do reino das trevas. Y por consiguiente E, consequentemente, no tendrían las personas as pessoas não la teriam oportunidad de recibir a oportunidade de vida receber eterna, vida eterna, porque el reino de las tinieblas porque o es un reino das trevas de muerte. é um reino de morte. Por eso Cristo nos sacó Por isso Cristo nos tirou del reino de las tinieblas, do reino del das reino trevas, maligno, do reino do inimigo, donde la persona nace onde al a pessoa nacer de esta nasce tierra, ao nascer nessa porque terra, nace por la unión de un porque hombre y nasce una mujer, pela união de um homem e de uma mulher. pasa al reino de Dios a recibir a Cristo como Salvador, ser bautizado en agua en su nombre, y Cristo E ao bautizarlo receber con Cristo Espíritu como Santo seu y fuego, Salvador, passa ao y reino de producir en la Deus. persona Ao ser batizada na água no seu nome, Cristo batizá-la com o Espírito Santo e fogo e produzir um novo nascimento na pessoa. versos 20 Por a isso, em 21 Filipenses dice, capítulo 3, porque nuestra ciudadanía versículos 20 está ao 21, São Paulo en los disse: cielos, porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu eficaz poder, com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, que la iglesia del Señor Cristo, los creyentes en Cristo, a igreja do Senhor Jesus al Cristo, nacer de nuevo, os crentes em Cristo ao nascerem han de novo, nacido
nasceram reino de Cristo, no reino de en el Cristo, reino de Dios. no reino de Deus, Son miembros del e são reino de membros Dios, do reino de Deus, que será establecido en este que será estabelecido neste planeta planeta Tierra. Terra. Por lo tanto, se encuentran en la Portanto, esfera espiritual, se encontram na esfera espiritual, porque primeiramente tem nacer de passar pela en el esfera reino de espiritual. Cristo. Esto es nacer de nuevo, Nascer no reino de Cristo, isto é, nascer de novo, nascer na sexta dimensão, na dimensão da teofania, na dimensão dos corpos angelicais, corpos espirituais, para depois, mais adiante, receber a adoção física que será a transformação do seu corpo, se estiver vivo, ou a ressurreição em corpo glorificado se partiu em alguma das etapas da igreja. O reino de Cristo será estabelecido na terra. O reino de Cristo será estabelecido na terra, o qual será o reino do Messias, do ungido. E recordem que Messias significa ungido. Cristo, Messias, significa ungido. Quando se diz o Messias, o Cristo, está se dizendo o ungido de Deus com o Espírito de Deus, em toda a sua plenitude. Os profetas foram ungidos com uma porção. Cristo foi ungido com a plenitude da divindade, com a plenitude de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo em um homem chamado Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido. Ele teve de morrer para realizar a salvação, a redenção de todas as pessoas escritas no livro da vida do Cordeiro no céu. Se ele não morresse, nós não poderíamos ter a vida eterna, não poderíamos ser restaurados à vida eterna. De onde o ser humano caiu? Lá no Jardim do Éden, onde perdeu os direitos à vida eterna e a toda a herança divina. Portanto, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, através da sua manifestação de etapa em etapa na sua igreja, e que é a segunda Eva, se reproduz em filhos e filhas de Deus, em cada etapa da sua igreja, para o qual Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo vem e unge a um homem, a um mensageiro em cada era. Lhe prepara, ao lhe dar a sua palavra, se faz carne nele. Ele a proclama, e essa manifestação gloriosa, esse despertamento espiritual, esse avivamento espiritual começa no meio do povo. E Deus começa, por meio do seu Espírito, através desse mensageiro, começa a fazer o chamado dos escolhidos dessa era. Assim é de era em era. É a trombeta chamando e ajuntando os escolhidos de cada era. Chama-os e os ajunta no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Recordem que a noiva, ou a esposa e o marido, são uma mesma carne. E por isso, Cristo, por meio do seu Espírito, no qual viria, disse:
del mundo. San Juan capítulo Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. Em São Mateus capítulo 18, versículo 20, onde também nos disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Ou seja, desde o dia de Pentecostes, Cristo desceu à sua igreja, aos crentes nele. Começou batizando 120 crentes lá no aposento alto. Depois, nesse mesmo dia, milhares de pessoas creram, as quais foram batizadas na água. Cristo as batizou com o Espírito Santo e fogo, e milhares de pessoas foram acrescentadas na sua igreja. Ou seja, que a forma de Cristo añadir a sua igreja los que recibiriam a salvação e vida eterna. O que quer dizer que essa é a forma de Cristo acrescentar na sua igreja os que receberiam a salvação e vida eterna. É sobre a pregação do Evangelho. Ungidos com o Espírito Santo e lhes dando fé, produzindo a fé para a salvação na alma, no coração de cada pessoa, escrita no livro da vida do Cordeiro no céu. Los que creyeron, no dia de Pentecostes, dice que foi uma quantidade aquelas pessoas que creram, muito grande, foi uma grande quantidade. el dia de Pentecostés. Assim que os que receberam sua palavra, Livro dos Atos, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele mesmo dia agregaram-se quase 3.000 almas. E nos versículos 46 e 47, desse mesmo capítulo 2 do livro dos Atos, diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Os que hão de ser salvos são acrescentados na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o corpo místico de Cristo, através do qual Cristo atua. Cristo resplandece através da predicação do Evangelho de Cristo, e ilumina o entendimento através da pregação do Evangelho de Cristo, para o qual Cristo disse em São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A salvação e vida eterna é para aquelas pessoas que escutam e recebem Cristo como Salvador, que são batizadas na água no seu nome. Cristo lhes batiza com Espírito Santo e fogo.
produz o novo nascimento nelas. Todos os nascidos de novo são membros do corpo místico de Cristo. Todos nasceram do céu, porque o novo nascimento é do céu, não é terreno. E por isso, nós, como crentes em Cristo nascidos de novo, temos a cidadania celestial. Como pessoas nascidas através dos nossos pais terrenos, nós temos a cidadania terrena do país onde nascemos. E algumas vezes podemos conseguir outras cidadanias também. Mas mesmo que consigamos outras cidadanias, a pessoa leva o nome do país onde ela nasceu. Se a pessoa nasceu na França, leva o nome de francesa. É francesa. Se nasceu na Inglaterra, é inglesa. Se nasceu na América do Norte, é americana. Se nasceu em algum outro país, leva o nome do país em que nasceu. Como cidadão e como membro da família humana, pertence a uma nação. Como cidadã e pertence a uma nação como membro da família humana. Vimos como os que hão de ser salvos são acrescentados na igreja. Escutando a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nascendo na alma da pessoa, recebendo-o como Salvador, sendo ela batizada na água no nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo batizando-a com o Espírito Santo e fogo, e Cristo produzindo um novo nascimento na pessoa. E cada vez que uma pessoa nasce de novo no reino de Cristo, sucede o mesmo que sucedeu quando Cristo, o Filho de Deus, nasceu em Belém da Judéia. Quando os anjos, as hostes celestiais, cantaram no nascimento de Cristo. E Cristo diz que quando um pecador se arrepende, há gozo no céu. Também há gozo, alegria e cânticos, porque quando um rei nasce, há cânticos de alegria e de agradecimentos a Deus por um filho que nasceu na terra. A Igreja do Senhor Cristo, diz São Paulo que é. São Paulo diz que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é templo de Deus. Que é baluarte da verdade. É a firmeza da verdade. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o maior que Cristo tem na terra. Porque em ela tem o Espírito Santo manifestando-se de etapa em etapa, reproduzindo a Cristo. Porque ela tem o Espírito Santo nela, se manifestando de etapa em etapa. Cristo se reproduzindo em filhos e filhas de Deus, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, se reproduzindo em cada etapa da sua igreja. Como sucede na família terrena, que no matrimônio vai se reproduzindo de etapa em etapa e não nascem todos no mesmo ano. Embora quando nascem 3 ou 6, já nasceram todos de uma vez. Porém, no reino de Deus, não é assim. Vão nascendo de etapa em etapa e de ciclo em ciclo. E no ciclo final, na era de pedra angular, nascem os filhos e filhas de Deus que formarão essa etapa que coroa a Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. A etapa mais importante de todas as etapas e paralela ao tempo de Noé, ao tempo de Abraão e de Ló e também ao tempo de Jesus.
Hay misterios Há que mistérios están todavía que ainda sin ser abiertos al não estão abertos ao público por la sencilla razón pela simples razão que no conviene de abrirlos não al convém público abri-los ao para público, que no salgan los para que não imitadores saiam os imitadores de hacer tratando de lo que fazer tiene que hacer o que Cristo tem de fazer. y vayan E depois después a decir as pessoas dirão: eso es lo mismo isso é o mesmo fulano que decía fulano y hacía". dizia e fazia. Como pasó en los días de Jesús, Como se passou lá nos dias de que Jesus, diziam, quando diziam: vino Teudas y Judas vieram Teudas e Judas. y muchos, Muitos siguieron. os pero cuando seguiram, murieron mas quando morreram, se disolvió el o grupo. grupo se dissolveu. Gamaliel fue el que dijo eso. Foi Gamaliel quem Y disse dijo, isso. dejen a esta gente tranquilos. Ele disse: Si es Deixem. lo mismo de Teudas y Judas, estas pessoas tranquilas, se for um movimento como o de Teudas e de Judas, se dissolverá. fue así. Porque no era lo Mas não mismo foi de assim, Teudas. porque esse não era o mesmo que Teudas Siempre e el enemigo Judas. trata de adelantarse Sempre o inimigo trata de se para pervertir adiantar el programa de Dios, para perverter o programa para de que Deus, cuando para que se cumpla quando el programa de o Dios, programa de Deus se cumpra, no tenga efecto não tenha efeito no y povo digan eso. e que Es lo diga: mismo. Ya vinieron otros isso é a mesma con el mismo coisa, já cuento. vieram outros com a mesma história. No puede ser, no puede haber Não una pode imitación haver si uma no hay imitação se não há algo verdadeiro do algo qual verdadeiro estén copiando do qual los os imitadores. imitadores estão copiando. Lo importante no es O importante solamente saber que hay imitadores, não é somente saber que há imitadores, que há coisas falsas, conocer, senão conhecer qual é a verdade, porque esa es la que le será porque de essa provecho. é a que será de proveito para as Por eso pessoas. Jesús decía, Por escudriñad isso las Jesus Escrituras, dizia: porque en ellas parece que tenéis esquadrinhai as Escrituras, porque nela vos parece ter a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. las que decían Ou seja, que el Mesías tenía que são as venir, Escrituras que dizem que o Messias tinha de vir, que tinha de aparecer no seu en ministério la semana número 70, na semana de número 70, e que na metade da semana 70 a sua vida tinha de ser tirada, não por si mesmo, que se la quitaría. mas a tirariam. Eso está en Daniel Isso está no capítulo 9 9. de Daniel. Cristo decía Cristo sempre dizia que el Padre daba testimonio que o de él. Pai dava testemunho dele. El testimonio del Padre O está testemunho do Pai está en la Escritura, na Escritura, hablado por el Espíritu Santo, falado a través pelo Espírito de los Santo, diferentes profetas que él, falando através dos diferentes profetas que ele la enviou. palabra profética, A lo que palavra estaba prometido para aquel profética, tiempo, se estaba haciendo realidad en la persona. o que estava prometido para aquele tempo estava se fazendo realidade na pessoa de Jesus Cristo. Por isso Cristo podia dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. São Lucas capítulo 4, do versículo 11 em diante. En los falsantes, Nos farsantes, nos falsos no se profetas, estaba cumpliendo la escritura prometida. não estava se cumprindo a escritura prometida. En el enviado de Dios, Jesucristo, en aquellos Somente no enviado de Deus daqueles dias, días, Jesus siempre es Cristo. al profeta, Sempre a a los palavra profetas, vem ao profeta correspondente a cada etapa do programa divino, que viene la palabra, se faz hace carne en nele. ellos, Ele a la fala y entonces e se então cumple essa esa palavra se cumpre. Ahora, E, hablando del séptimo falando do sétimo selo, sello, hemos visto que es já vimos la venida que é a vinda do Senhor, de lo cual da qual leremos algo que habló algo aqui el reverendo William que o reverendo Lembrana falou acerca sobre del séptimo o sello, sétimo selo,
nas páginas 464 e 465 do livro Os Selos em Espanhol. Devemos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado com 7 selos desde antes da fundação do mundo, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada e é o fim de tudo. Nisso encontramos também o fim das trombetas, das taças, da terra. E até é o fim do tempo. O tempo termina. Assim, a Bíblia nos diz no Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. Será o dia quando suceda este grande evento. Ali termina tudo. No final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. Ele nos falou que o sétimo selo é como um foguete desses que lançam nas festas patronais e que explode, sobe e explode lá em cima, sai 5 estrelinhas. Uma dessas estrelas volta a explodir, sai outras estrelinhas, e assim por diante. Ele disse, assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo para o mundo. É o fim do tempo para isso, aquilo e de todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus fará? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Nisso será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. Vimos como será o sétimo selo, a vinda do Senhor. E nas páginas 474 e 475, nos deu mais luz sobre a vinda do Senhor. Disse, eu unicamente estou lhe dizendo que vi as coisas que me foram ditas. Você faça o que quiser. Eu não sei o que será, nem o que vai acontecer. Não sei, somente sei que esses 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. Todos entendem? E houve silêncio no céu quando o sétimo selo foi aberto no Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E esse é o mistério da vinda do Senhor no último dia. Disse, pode ser que agora seja o tempo e a hora, quando apareça essa grande pessoa que estivemos esperando. Talvez esse ministério pelo qual tratei de converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. Se for assim, então estarei lhes deixando para sempre. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo. Isso foi como no tempo de João Batista, quando disse, a ele convém crescer e eu minguar. Isso foi o que o precursor da primeira vinda disse, e isso também é o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Não haverá 2 aqui ao mesmo tempo.
Y aún si así fuera, Él crecerá y yo menguaré. Não haverá dois aqui ao mesmo tempo, e se for assim, ele crescerá e eu La minguarei. venida del Señor, Estava falando da vinda do Senhor encontramos e encontramos que dice que no habrá o que ele disse, dos aquí al mismo que tiempo. não haverá dois aqui ao mesmo tempo, que ele não estará aqui no cumprimento do sétimo selo. Porém, se ele estivesse aqui, Sello, o sétimo su selo, venida crecería. o Senhor na sua vinda cresceria e o precursor minguaria, Como en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. como no tempo de João o Batista Mucha gente. e de Pero cuando apareció Jesus, Jesús y Juan lo identificó, quando muitas pessoas seguiam a João. Mas, quando Jesus apareceu e João o identificou, as pessoas que seguiam a Jesus, muitas delas seguiram a Jesus. E muitas, milhares de pessoas dentre o povo das diferentes cidades e aldeias seguiam a Jesus. y le dicen a Juan, mira, E disseram a del João, cual tú diste testimonio, ahora bautiza más aquele personas do que qual tú. tu deste testemunho, agora ele batiza mais pessoas que tu, e mais pessoas seguem a ele do que a ti. A él le João conviene lhes disse, crecer. convém que ele cresça, e eu diminua. Y aun si así Segue fuera, dizendo, e se assim for, ele crescerá, y yo menguaré. e eu No lo minguarei. sé, Eu não sei, pero Dios me ha dado el privilegio de mas mirar Deus y me ver deu o lo que privilégio de olhar es. e Se ver pensó por lo que era. o que é. Lo vi abrirse hasta Ou seja, donde, ele soube o que era. Eu vi abrir-se até onde eu vi. en la visión que él tuvo de la carpa, él vio todo Na visão da tenda que ele teve, ele viu tudo isso. al ángel del pacto. la Viu columna o de anjo do fuego, pacto, a coluna de se fogo, movió de donde él estaba, que lhe acompanhava, el fuego que lo acompañaba, se movendo de onde ele estava e foi falar com mais alguém. hablar, Foi ao pequeno quartinho. y luego se fue al Esteve cuartito falando pequeño. com alguém mais, que estava mais acima dele, e depois foi para o pequeno quartinho, Y que después estava nessa grande tenda catedral, al cuartito pequeño que estaba foi mostrada en esa gran carpa que ao tenía, reverendo mostrado al reverendo William. William Branham. Él trató de realizar esa visión, Ele tratou de realizar essa pero visão, por cuanto no era para él mas porquanto realizarla, não era para ele realizá-la, nunca pôde ter tener esa gran carpa que tenía, essa grande tenda él catedral vio en que visión. ele viu em visão. Pero es una promesa, Porém, é uma promessa, es parte del programa é divino, parte do programa divino. y para este tiempo final E para este tempo tiene que final, hacerse una realidad. terá de se tornar uma realidade. Le fue mostrado al reverendo William Branham que Foi mostrada allí ao será reverendo William la Branham tercera etapa, que ali será a terceira etapa e, consequentemente, la gran victoria en el ali amor será a divino. grande vitória no amor divino. Por lo tanto, Portanto, aparecerá en medio o da igreja do cumprimento Senhor da visão da Cristo, tenda ele é aparecerá no o meio da cumprimento igreja do Senhor Jesus Cristo aonde se moverá na Era de Ouro, la columna de fuego que acompañó a Moisés, la columna de fuego Onde que acompañó a los apóstoles, la columna de fuego se moverá a coluna de fogo que acompanhou Moisés, a coluna de fogo que acompanhou os apóstolos, acompañó el ministerio, a coluna de fogo que se fez carne em Jesus, a coluna de fogo que acompanhou o ministério do reverendo William Branham. fue el lugar santo, A coluna de fogo foi donde voló até el cielo ao lugar Moisés, la columna de santíssimo, fuego para onde voou lá no tempo de Moisés, del tabernáculo que construyó Moisés, conforme el para o modelo lugar que fue mostrado santíssimo no cielo. do tabernáculo que Moisés construiu, El conforme o tabernáculo y el modelo templo que construyó que ele foi Salomón mostrado no céu. comienzan No su tabernáculo entrada por el este, e no templo que Salomão construiu, a sua entrada começava pelo leste e o lugar santíssimo ficava Cristo estaba no oeste. construyendo un templo espiritual, Cristo esteve construindo um templo espiritual que é a sua igreja. comenzó por el este, Começou Medio pelo Oriente, leste, no Oriente Médio, con judíos, com os judeus. continuó por Asia Continuou na Ásia Menor com Com São São Paulo, Menor, logo passou a Europa, donde tuvo onde teve 5 etapas, 5 etapas, 5 eras. y luego
e depois voló voou de Inglaterra, para a Inglaterra, donde tuvo la onde teve sexta etapa, a sexta etapa, ou a sexta era da igreja. a Daí Norteamérica, voou para a América do Norte, en donde tuvo la edad onde séptima teve edad, a sétima era, a era representada na igreja de Laodiceia, su da mensajero qual o fue seu el mensageiro reverendo William Branham. foi o Ese reverendo fue William Branham. el ángel mensajero de la iglesia a quien acompañaba Esse foi o anjo mensageiro da la columna de igreja, fuego, el ángel del pacto, a quem a coluna de fogo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, acompanhava, le hablaba e através do qual lhe falava y le mostraba e lhe mostrava as coisas, visiones de las cosas que tenía, as visões das coisas que tinha de falar e que tinha de fazer. Como Jesús, que decía, Jesus "Yo no hago dizia, nada eu de não mí mismo, faço nada de mim mesmo. como el Padre me Como o muestra, Pai me así yo mostra, hago". assim eu faço. Así fue con el reverendo, Assim foi com o reverendo William Branham. pero ya él partió. Porém, ele já partiu. ¿Hacia dónde se ha ido? E para ¿Hacia onde dónde se voló? foi? Para onde a coluna de fogo, o anjo do pacto, voou? Cristo en Espíritu Santo, Para ¿hacia onde dónde se ha foi ido? Cristo em Espírito Porque Santo? hacia donde se haya ido, Porque no lugar para onde foi, cumplirá se cumprirá as promessas do último dia, para nos dar a fé para sermos transformados e raptados, onde estará nos falando como leão, e estará no cumprimento da visão da tenda, cumprindo a terceira etapa, a etapa da palavra criadora sendo falada, e onde nos dará fé para sermos transformados e raptados, ou seja, onde nos revelará o mistério do sétimo selo, para assim nos dar a fé para a nossa transformação. Essa será a última etapa no meio do cristianismo. E como é uma etapa representada em 8, é uma etapa E como é uma etapa representada no número 8, é uma etapa ou uma era eterna onde os crentes em Cristo do último dia receberão a adoção física, a transformação, e os que morreram em eras passadas receberão a ressurreição em corpos glorificados. Porque não haverá fim dessa era de ouro da igreja. Essa era de pedra angular é a era do trono do Senhor Jesus Cristo na sua igreja. E por isso é que a reclamação se realizará na era de pedra angular, onde Cristo mudará de cordeiro a leão, para fazer a sua obra de reclamação. Ele reclamará a todos os que partiram e que ele redimiu com seu sangue para ressuscitá-los em corpos glorificados e transformará os crentes nele que vivam, ou seja, os adotará fisicamente, que será a redenção do corpo, a transformação. Essa será a adoção física, porque já receberam a adoção espiritual quando receberam o Espírito Santo e obtiveram o novo nascimento. O corpo glorificado é um corpo celestial, não é terreno. É do reino de Deus, do reino de Cristo, pelo qual São Paulo nos disse, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. El séptimo sello, como hemos visto, es la venida del Señor en el día posterior. La venida. O sétimo selo, como já vimos, é a vinda do Senhor no último dia. É a vinda da pedra não cortada por mãos, que foi cortada do monte de Deus. E, com a sua vinda, e na sua vinda,
virá o fim do reino dos gentios, que se encontra na etapa dos pés de ferro e de barro de lodo. Estejamos preparados, porque o fim dos sistemas mundiais, o fim do reino dos gentios chegará neste tempo final. Porque não pode haver dois reinos governando o planeta Terra. Com a vinda do reino de Deus na vinda de Cristo, o reino dos gentios terá de ser tirado para ser estabelecido o reino do Messias neste planeta Terra. Portanto, por 2000 anos, estiveram esperando a vinda do sétimo selo, a vinda do Senhor, para que estabeleça o seu reino. Os judeus mesmo levam mais tempo esperando a vinda do Messias. Embora tenha demorado, ela se cumprirá. E não é que tenha demorado, mas é porque estava escrito assim no programa divino para este tempo final, para o último dia. Assim, neste tempo final, todas estas profecias estarão se cumprindo, estarão se materializando, e os crentes em Cristo estarão mais agarrados de Cristo, se preparando para a vinda do Senhor e para a nossa transformação. Os escolhidos não ficarão aqui e tampouco querem ficar para passar pela grande tribulação, onde os juízos divinos cairão sobre o planeta Terra. Porquanto eles foram limpos com o sangue de Cristo, os escolhidos, os membros da igreja, não têm pecado e, consequentemente, não podem passar pelos juízos da grande tribulação. Portanto, estejamos preparados, porque o sétimo selo porá fim aos sistemas mundiais. Estejamos preparados. Na segunda aos Tessalonicenses, do capítulo 2, nos falou também da vinda do Senhor para o tempo final. E o próprio Cristo falou da ressurreição dos crentes nele para o último dia. Em São João, no capítulo 6, versículos 39 ao 58, onde ele nos disse que os ressuscitará no último dia. E em São João também, no capítulo 11, versículos 21 ao 27, nos falou de todo esse programa divino para o último dia. O tipo e figura da ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia estava em Lázaro, irmão de Marta e de Maria, o qual foi ressuscitado no quarto dia. E o quarto dia representa a quarta etapa da igreja no programa de restauração, que corresponde à era de pedra angular. É aí onde Cristo tocará a trombeta final, a grande voz de trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que vivemos seremos transformados. Depois, nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Após sermos transformados e passarmos uma temporada de 30 ou 40 dias, já adotados, e nos iremos à ceia das bodas do Cordeiro na sétima dimensão, na dimensão do Pai, na dimensão de Deus.
el séptimo sello o sétimo selo y el fin de los sistemas e o mundiales. fim dos sistemas El séptimo mundiais. sello vimos que es Vimos que o sétimo la selo segunda venida de é a Cristo, segunda vinda de la venida de Cristo, Cristo a su iglesia. a vinda de Cristo à sua igreja. Y el fin de los sistemas E mundiales, o fim dos sistemas el mundiais, fin de los reinos o de este fim mundo, dos reinos deste mundo, el fin de los reinos que le ofreció el diablo a fim Cristo, dos reinos que o diabo ofereceu a Cristo e disse que ele daria lo adoraba. se ele prostrado o adorasse. São São Mateus 4, capítulo 4, versos 8 do versículo 8 em diante. Estamos no tempo final. Estamos no último dia. Estamos no tempo para a vinda do Senhor. Estamos no tempo messiânico. Reconhecido por muitos países e por muitos grupos e instituições religiosas e políticas, e tudo se apressa neste tempo final. Os crentes em Cristo escaparão por suas vidas. E aqueles que tenham familiares, orem por eles, crendo que Deus os dará. A mesma fé que você usou para a sua salvação, use-a para a salvação dos seus familiares. Crendo aqui na alma. E Deus os dará. E isso será uma demonstração do seu amor para com a sua família, para com seus familiares. Portanto, encomende-os ao Senhor, pedindo a salvação deles, para que Cristo lhes dê. Porque assim como foi dito ao reverendo Lembrana, tudo que tu amaste e todos que te amaram, Deus te os dará. E ele os viu no paraíso. Assim também todos que você ama e todos que lhe amam, Deus os dará se você crer de todo o coração. É pela fé. As promessas de Deus são obtidas pela fé. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino. Lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no seu nome, Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo. Produza o novo nascimento em você e nasça no reino de Deus. Nasça do céu. Portanto, podem chegar até aqui na frente, todos vocês que estão aqui nesta atividade. E vocês que estão em outros países, podem chegar até aí na frente, onde vocês se encontram, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos os que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E também as crianças podem chegar aí na frente para receber Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Dê-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Pai Celestial, Padre Celestial, trayendo viemos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. E eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo por vocês. Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti, reconhecendo que sou pecador e que necessito um Redentor, um Salvador. Reconheço que não há outro nome debaixo do céu no qual possamos ser salvos. Reconheço a Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. E creio na Tua primeira vinda e na Tua obra de redenção na cruz do Calvário. Dou testemunho público da Tua fé em mim e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que me perdoes, me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo após eu ser batizado na água no Teu nome e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Quero viver eternamente no Teu reino. Senhor, salve-me. Faz em minha vida uma realidade a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. No Teu nome, Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. Sabemos que o batismo na água é simbólico, tipológico. No batismo na água nos identificamos com Cristo, na sua morte, seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, estávamos nele como atributos dele e, consequentemente, quando somos batizados, nos identificamos com Cristo, lá na morte que Ele teve. É como Abraão, quando dizimou a Melquisedeque. Levi ainda não tinha nascido. Ele é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão. Ou seja, Abraão é o bisavô de Levi. E São Paulo nos disse que quando Abraão dizimou a Deus, a Melquisedeque, lá, Levi, que estava nos lombos de Abraão, estava dizimando. É porque a vida da pessoa, a vida física da pessoa, surge na quarta geração anterior a ela. Vem do bisavô ao avô. Do avô vem ao pai e do pai vem à pessoa quando ela nasce. Portanto, é importante sabermos que a nossa vida estava em Cristo. Daí nós viemos. Daí nascemos. E para isso é que Ele tem uma esposa que é a sua igreja. Para se reproduzir através dela e produzir o novo nascimento nos crentes que o recebem como Salvador. E depois, esses mesmos crentes que nascem de novo no campo espiritual são os que depois serão transformados
e terão corpos eternos glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Cristo, que é um corpo interdimensional. Por isso ele podia entrar com as portas fechadas lá no tempo dos apóstolos. Por medo dos judeus, eles fechavam as portas e tinham as suas reuniões privadas. Mas Cristo não tinha necessidade de que lhe abrissem a porta. Ele aparecia no meio deles e depois desaparecia. Esse é o tipo de corpo que ele tem para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Corpo imortal, corpo glorificado, corpo jovem, que aparenta a idade entre os 18 e 21 anos de idade. E corpo interdimensional, com o qual se pode ir ao planeta mais longínquo, até a constelação mais distante e ao sistema solar mais longe, no mesmo tempo, no mesmo espaço de tempo em que você demoraria para sair daí onde se encontra e chegar até aqui, na frente, ou aqui nesta lona, ou o mesmo tempo de dar um passo. Um passo adiante seu poderia ser a velocidade ou menos. O mesmo tempo que você demoraria para ir de um planeta a outro e de uma constelação a outra. E isso por quê? Porque assim como Cristo é, os crentes serão também. Quando oramos a Cristo, Ele está conosco. Mas se outra pessoa em outro país está fazendo o mesmo, aí também Ele está. Não há problema com o tempo e a distância. Foi para mim uma grande bênção estar com vocês aqui nesta ocasião, neste estudo bíblico, o 7º selo e o fim dos sistemas mundiais. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar. E deixo o ministro correspondente em cada país para que indique aos que receberam Cristo como Salvador nesses momentos como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, lhes prospere espiritualmente, lhes use grandemente neste ano 2016, em seu programa correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com vocês aqui, o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde,
lhes prospere espiritualmente e materialmente. Que este seja o maior ano para todos nós. E que tenhamos o ano da maior vitória obtida na nossa vida. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.